toda de fechamento, de embargo, acaba ajudando o autocrata, né? Porque ele acaba fechando as fronteiras, ele acaba ficando, de certa forma, numa situação meio confortável, né? Eu acho Agora, que é você acha que as Forças Armadas brasileiras são seguras nesse sentido para garantir a lei, a ordem e a Constituição ou não? Assim, respondendo primeiro a tua provocação, uma coisa é ser autocrata na Venezuela, ou na Coreia do Norte, ou na Nicarágua, ou nas Filipinas. Outra coisa é ser autocrata no Brasil. O Brasil é um país muito complexo, tem uma economia muito grande. Um embargo é como a África do Sul. O Brasil é parecido com a África do Sul da década de 80. Um embargo que barre 30% das exportações agrícolas, o setor agrário derruba o Bolsonaro. Ninguém sustenta isso. Então, assim, quando eu falo da omissão, ela é uma omissão importante não só do ponto de vista da responsabilidade histórica, mas é porque uma parte da sociedade brasileira está escolhendo a autodestruição, está escolhendo caminhar para o precipício. Este é o ponto. Claro que poderia haver, sempre é possível pensar numa segunda hipótese, é fundamental, sou um cientista, a gente pensa assim, bom, vamos supor que o Bolsonaro mude. Ele não tem dado sinais nesse sentido, primeiro. Segundo, em geral, os autocratas, eu me lembro de Orbán, de Putin, que ainda botou o Medvedev como um laranja por um tempo, me lembro do Chaves, né? O Maduro é o laranja do Chaves agora. O segundo mandato é quando começa a piorar mais. Não é que se modera no segundo mandato, se radicaliza. E acho que a grande chance de radicalização, se Bolsonaro vencer, porque 2023 vai ser um ano muito difícil para a economia mundial. As economias centrais aumentaram suas taxas de juros, porque o grande problema no mundo hoje é a inflação. É provável que isso permaneça pelo menos por um ano muito forte, e quem fizer bem uma boa política monetária em 2024 reduz a inflação e cresce. Acho que é o que os Estados Unidos estão querendo fazer, acho que é o que a União Europeia está querendo fazer e outros países no mundo. E nisso o Banco Central brasileiro, no meu entender, foi muito responsável, agiu muito bem na política monetária. Mas o que significa isso é que 2023 não vai ter tanto saco de bondade como este ano. E, portanto, vão aumentar as insatisfações. E aí que o autocrata tenta inventar coisas. Ele não vai ter... Ele vai ter que... Na verdade, já vazou para a imprensa o que o ministro Paulo Guedes quer fazer, que é fazer um arroxo salarial gigantesco, inclusive dos aposentados, arrochar por anos, pelo menos por uns 2 ou 3 anos, esses salários para pagar as contas da reeleição do Bolsonaro. Então, assim, num momento como esse, em que vai faltar dinheiro para a política social, vai ter mais desemprego porque o efeito dos juros ainda não chegou ao emprego no Brasil, vai chegar no ano que vem, em que o salário mínimo não vai aumentar, as insatisfações vão ficar muito grandes, e nessas horas que se inventa impeachment de ministro do Supremo, que se inventa que é preciso aumentar o número de ministros do Supremo, que é preciso barrar pesquisas eleitorais, que é preciso intervir na universidade. Nessas horas que o autoritarismo é quase como um jogo de cena para esconder a crise econômica que nós vamos entrar, eu acho que é isso que vai acontecer. As Forças Armadas, o que podem fazer? Vejam, acho que, do ponto de vista, se Bolsonaro perder a eleição, acho muito difícil que as Forças Armadas hajam dando um golpe no país. Acho que pode ocorrer confusão, o Bolsonaro pode atrapalhar, etc. Pode ter mortos na rua, isso pode acontecer. Não? Pode ter uma coisa mais de guerras, digamos, de conflitos civis do que uma intervenção, digamos, castrista das Forças Armadas. Acho difícil. Se Bolsonaro vence, as Forças Armadas ficam numa posição que vão ser pressionadas para serem mais ainda bolsonaristas do que foram no primeiro mandato. Mas as Forças Armadas, eu acho que o ponto central é o seguinte: se a economia degringolar, e especialmente se os Estados Unidos sinalizarem que o Brasil será isolado, não mais será pária, se passar de pária para isolado, as Forças Armadas não ficarão com o presidente Bolsonaro. Porque, no fundo, este é o último norte da nossa política,
que é a vinculação com os Estados Unidos. E seria em qualquer presidente, Fernando Henrique, Lula, Temer. Então, acho que se isso acontecer, as Forças Armadas não vão ficar institucionalmente com o Bolsonaro. Claro que pode ocorrer de ter membros das Forças Armadas, membros das polícias militares, mas aumentar... Sempre tem o Silvio Frota, né? Sempre tem um ou vários. E é bom lembrar que, no caso, este governo, a maior parte das lideranças militares próximas ao presidente eram ligadas ao Silvio Frota. Estavam lá em outubro de 77. Né? O general Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota, que queria dar um golpe no Geisel, para criar um regime similar ao general Videla na Argentina. Essa era a inspiração deles, que matou milhares de argentinos em poucos anos. Mas sorte nossa que o Geisel era muito mais sério que esse pessoal, né? E muito mais competente politicamente também. E é interessante você falar isso, Fernando, porque eu estou pensando aqui no